Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, eu meio que voltei. Enfim, eu vou explicar pra vocês tudo que aconteceu. Eu não sei nem se eu sei gravar vídeo ainda, eu tô sem microfone, eu tô sem luz, eu tô sem nada. Eu improvisei aqui um setup pra eu conseguir gravar o vídeo. Mas, enfim, voltei. Bom, mas o que que aconteceu, né? Eu postava vídeos por volta de 2021, acho que até 2022 eu cheguei a postar vídeos falando sobre as minhas leituras, sobre os livros que eu comprava, enfim, sobre coisas literárias. E aí comecei isso na pandemia, porque pandemia foi um momento de muita solitude pra mim. Então eu tava lendo muita coisa, consumindo muita coisa e eu não tinha com quem conversar, né? A gente não podia sair. E aí eu fiz o canal, fiz o Instagram pra poder conversar sobre esses livros que eu tava lendo, essas histórias que eu amava tanto com outras pessoas. E aí eu tava terminando a minha graduação em letras na época, então eu tava assim super empolgada. E aí acabou que eu me formei nesse meio tempo e muita coisa começou a acontecer ao mesmo tempo. Então eu me formei em letras português e inglês, e quando eu tava quase me formando, no meio de 2021, eu tinha o sonho de fazer mestrado, sempre tive o sonho de fazer o mestrado, e aí quando eu tava me formando apareceu a oportunidade de fazer a inscrição de um mestrado que era perto da minha cidade, e eu falei, eu vou tentar, não tô fazendo nada, enfim, pandemia, não tinha nada pra fazer, falei, vou tentar, vou fazer a inscrição, vou ver no que dá, se não der certo, tudo bem, depois eu tento de novo, eu só queria conhecer o processo mesmo de tentar entrar no mestrado. Só que aí nessa tentativa acabou que eu passei, assim, e aí eu entrei no mestrado e aí foi uma confusão, porque foi tudo em torno de 30 dias. Eu me formei no início de agosto, entrei no mercado de trabalho no início de agosto também, comecei a dar aula numa escola lá na minha cidade natal, e 30 dias depois as minhas aulas no mestrado começavam. Então, assim, foi muita coisa ao mesmo tempo e eu não consegui lidar com tudo e continuar gravando os vídeos. Enfim, eu tava com uma carga de coisa pra fazer muito grande. Então eu tinha as leituras do mestrado, eu tinha os trabalhos do mestrado, as aulas, e eu ainda tinha as aulas que eu dava na escola, então eu ainda tinha que preparar a aula, atividade, reunião de pais, portal pra poder atualizar com notas, enfim. Era muita coisa e eu não tava lendo, então pra mim não fazia sentido continuar com o canal ou com vídeos apenas por continuar com vídeos que não falassem sobre nada, porque eu não tava lendo, então eu não tinha conteúdo pra poder gravar. E aí acabou que eu fui perdendo a rotina, né, de gravações e parei de fazer os vídeos. E aí acabou que a minha vida foi ficando cada vez mais coisa pra fazer. Tanto que no final de 2022 eu recebi uma proposta de ir trabalhar numa outra cidade, numa escola que era bem maior, num programa bilíngue, que eu ia ter uma carga horária de aulas muito maior. Eu tinha aula todos os dias, todos os horários, então era uma carga de trabalho muito grande. E aí eu nem pensei em voltar a fazer vídeo porque realmente não cabia na minha rotina. E nesse meio tempo ainda fazendo mestrado, né? E aí quando foi final do ano passado, eu defendi minha dissertação do mestrado em agosto do ano passado, de 2024. E aí quando foi outubro, começaram as inscrições do doutorado, que também era um sonho, né? E aí com as inscrições do doutorado eu pensei a mesma coisa do mestrado. Falei, eu vou tentar, vou fazer um projeto, vou ver como que funciona o processo e tudo, se é mais difícil, não sei o quê. Não vou estudar, porque eu ainda tava trabalhando, dava aula todos os dias, todos os horários. Então eu falei, vou fazer, se der certo, deu, se for pra ser, vai, e se não for, não tem problema, depois ano que vem eu tento de novo. E acabou que eu passei. Gente, assim, é uma loucura, é um sonho, eu ainda não tô acostumada. Então, acontece que agora, eu passei, né, no doutorado, eu tô fazendo doutorado em estudos literários na Universidade Federal de Uberlândia. E então, no momento, eu sou mestre em literatura e memória cultural pela Universidade Federal de São João del Rei e sou doutoranda no curso de estudos literários da Universidade Federal de Uberlândia. Assim, ainda é um sonho, parece que eu tô sonhando que isso é tudo de mentira, mas aí a minha vida deu uma outra virada, né? Eu tive que sair de onde eu morava pra vir aqui pra Uberlândia, que é uma distância de mais ou menos 500 quilômetros, então eu tô longe de tudo, de toda a minha família, de todas as pessoas que eu conheço, eu tô aqui sozinha, e tem sido uma experiência, né? Tem sido uma experiência, assim, uma coisa
boa e difícil, é muito complicado. E aí eu me vi voltando para os livros de novo. Não que eu não tenha lido, né, nesse tempo que eu fiquei afastada, eu até li muito. Acho que ano passado eu li em torno de 50 livros, se eu não estiver muito errado. Então eu tava lendo. Só que eu não tinha tempo para fazer os vídeos, eu não tinha tempo de sentar e pensar no que eu queria comunicar, o que eu queria falar. Porque eu tinha muita coisa na minha cabeça. E agora, continuo tendo muita coisa, continuo estudando muito, tô estudando muito no mestrado, no mestrado, tô estudando muito no doutorado, conhecendo muita teoria nova, conhecendo muita gente nova, muitos trabalhos novos, tô lendo muita coisa, muitos livros diferentes, muitas literaturas diferentes, e isso me deu um gás pra poder voltar a falar sobre livros, sabe? Eu me vi voltando pra esse refúgio de ler. Quando eu me sinto sozinha ou quando eu não tô bem, não tô me sentindo bem, é pros livros que eu volto, sabe? E sempre foi assim a minha vida inteira, tanto desde a adolescência, desde quando eu comecei a ler, até aqui. E eu acredito fielmente que eu só cheguei aqui por causa disso, por causa dos livros e do impacto que eles têm na minha vida. E continuam tendo, e eu sei que vão continuar tendo, assim, pro resto da minha vida. Eu tenho plena noção disso. E aí eu me vi nesse lugar de novo em que eu tô lendo tanta coisa legal, eu tô lendo tanta coisa incrível e eu não tenho com quem conversar. E eu me lembrei, né, que um dia eu tive um canal, que um dia eu tive um Instagram, e eu falei, poxa, seria tão legal se eu conseguisse voltar, né? E assim, não tô prometendo nada, não vou falar assim, vai ter vídeo toda segunda, quarta e sexta, ou vou fazer vlog, eu vou fazer vídeo de comprinhas, vou fazer não sei o quê. Não, não é isso, eu vou apenas gravar quando eu sentir vontade, sabe? Eu vou vir aqui falar dos livros que eu gosto e que eu tô achando que são leituras que as pessoas precisam conhecer, mas não me comprometa a nada, tá? Ainda mais que hoje em dia eu não faço compra de livro igual eu fazia antigamente. Eu raramente compro livros por causa de espaço, por questão de dinheiro, porque o livro tá cada vez mais caro, tá ficando cada vez mais elitizado. Então, eu tenho lido muito pelo Kindle, eu tenho lido muito PDF, eu tenho, enfim. Estudar na academia, né, estar dentro da academia, faz você ter muito acesso a PDF, gente, não tem como, é o jeito. E, enfim, não tenho feito compras, nem nada do tipo, então toda vez que eu vier trazer aqui vídeo pra vocês, vai ser mesmo porque foi alguma leitura que me tocou de alguma forma, ou alguma teoria, eu quero trazer essa questão da teoria literária também um pouco, das teorias que eu estudo e qual a relação delas com a literatura, tentar aplicar elas na literatura contemporânea, que é o que eu amo ler, o que eu gosto de ler. E enfim, e é isso. Esse é apenas um vídeo de atualizações pra vocês, pra explicar por que eu fiquei sumida. Espero que vocês me recebam de novo e entendam, né, o que aconteceu, mas espero poder voltar a conversar e ter essa troca legal que eu tinha com vocês. Eu ainda tô lá na outra rede, eu não sei se eu posso falar aqui o nome, mas no Teco Teco, eu posto vlogs lá, posto vídeo de leituras lá também. Eu vou deixar todas as minhas redes sociais aqui embaixo na caixinha de descrição. Eu não sei nem como gravar vídeo mais direito, eu fiquei toda perdida aqui pra poder gravar. Enfim, tô falando demais, tô falando muito rápido, tô ficando doida já. Resumindo, estou de volta e é isso. Espero que vocês gostem dos próximos vídeos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!